Bem, pessoal, nós vamos agora aqui apresentar a nossa wiki, né? Como foi que nós construímos, o que nós colocamos aqui na nossa wiki, com o objetivo de fazer com que aqueles que acessem, né, possam visualizar como é que funciona uma disciplina, né, de hardware, certo? Então aqui nós colocamos primeiro, logo no início aqui, né, onde nós vemos aqui um textozinho que está grifado, nós colocamos aqui um significado, né, que o hardware inclui qualquer dispositivo ligado ao computador e é controlado pelo microprocessador do computador, né? Então nós procuramos colocar aqui várias coisas sobre como é o componente do hardware. Nós não focalizamos na parte do software, né, como o programa, mas somente na parte física do computador. Então, nossa wiki, né, nós construímos ela da forma seguinte. Aqui nós colocamos aqui um objetivo geral, né. Quando nós clicamos, ela encaminha para uma outra página, o qual ela mostra lá o objetivo geral, né. Qual seria? A disciplina de hardware tem como principais objetivos habilitar o aluno a conhecer conceitos básicos de informática, conhecer a evolução e a história dos computadores, diferenciar os tipos de memórias, entender os tipos de dispositivos de hardware e poder realizar manutenção de componentes físicos de informática. Então nós procuramos enriquecer a nossa wiki, né, de forma que nós colocamos o objetivo e aí nós colocamos materiais de apoio, né, o material de apoio para a nossa wiki. Por exemplo, aqui nós colocamos aqui, tem algumas imagens que nós não conseguimos fazer com que ela ficasse fixada, né, mas nós colocamos aqui, por exemplo, o primeiro contato com hardware e de PCs, né. Nós sabemos que hoje, em função do avanço tecnológico, praticamente assim, muitas pessoas, ou quase todas as pessoas, já conhecem um computador, sabem o que é um computador, né? Então, por exemplo, uma criança, ela, 2 anos de idade, já é capaz até de ligar um computador, de apertar um botão ali e iniciar o computador. Então, nós temos aqui, nós colocamos aqui o primeiro contato de PC, já entendeu o hardware a fundo, e é uma tarefa árdua. São tantos detalhes que o aprendizado pode se tornar bastante difícil. Vamos então facilitar as coisas sobre as noções básicas de hardware e PCs. Eu diria que hoje é mais fácil a gente ensinar o que é um computador, como funciona tudo para um adolescente, para uma criança, para um jovem, do que para uma pessoa já com a idade avançada, né? Em função de que no tempo, quando ela era mais nova, digamos assim, não conseguiu aprender. Não era da época, né, do PC. Então, PC, né, significa Personal Computer, ou computador pessoal, né. Os computadores que hoje são chamados de PCs são derivados do IBM PC, criado no início dos anos 80. Então, aqui nós temos aqui o que é alguns conceitos, né, e a apresentação sobre o hardware, como por exemplo PC. Depois nós temos aqui os processadores, né? Nós sabemos que o importante também numa máquina é o processador, né? O que é o processador? Ele é um componente eletrônico responsável por executar os programas. Então, quanto mais rápido é o processador, mais rápida será a execução dos programas. E aí nós temos aqui um avanço, né, dos tipos de processadores, né? Por exemplo, hoje os mais tops, né, é o Intel Core i7, o i5, o i3, o Dual Core. E aí nós vamos voltando assim ao passado, e aí nós vamos tendo, por exemplo, o K6-2, o Atom, o Duron, né? Então nós hoje temos praticamente 2 tipos de fabricantes de processadores para PCs, que é a Intel e a AMD. Aí nós também temos como componente de hardware, nós temos a RAM, as memórias RAM, né, que é a principal memória na qual são executados os programas e processadores que processam os dados.
Então os programas e dados residem no disco rígido, mas eles precisam antes de serem copiados para a memória RAM, para o processador possa trabalhar com eles. Então nós também temos assim um avanço das memórias, né? Então hoje praticamente assim você não compra mais um computador com 1 GB de memória, né? É 2 GB, 4 GB, 8 GB. E antigamente, logo no início, na era da informática, você comprava um computador com a memória de 32 MB, né? 32 MB, de 16 MB, e aí foi avançando. Eu lembro até que o primeiro computador, quando eu comprei, ele era de 256 MB. Aí depois, passou muito tempo, assim, tudo aí teve aquela febre assim de memória, eu ampliei ela para mais 256 MB. Então foi um avanço, né, na questão. Então aqui nós também colocamos aqui um videozinho do YouTube, né, que fala sobre PC. Como você, assim, algumas coisas sobre você. Também temos um anexo aqui, né, e esperar que também nós possamos receber alguns materiais também, né. Então, também dando continuidade a algumas atividades que foram solicitadas, já nós criamos um artigo comparativo de ambientes virtuais de aprendizagem, né, já que o nosso curso, ele é um curso virtual, né, um curso que é à distância. Então nós procuramos também colocar aqui um artigo comparativo, né, sobre alguns ambientes virtuais de aprendizagem. Então se você tiver mais curiosidades, quiser dar uma olhada, né, nesse artigo, faça-nos esse favor, né, para que você possa compreender um pouco melhor sobre o que é um ambiente virtual de aprendizagem, certo? Também, como uma das coisas também é importante, são as redes sociais, né? Então nós colocamos aqui também algumas redes sociais, como o Twitter, como o Facebook, como blogs, né, também sobre Clube do Hardware, né, sobre como é os hardware. Por exemplo, nesse blog aqui, Clube do Hardware, vamos só dar uma entradazinha aqui, só para vocês poderem ver mais ou menos aqui algumas coisas que nós pesquisamos e que damos uma dica para que você, né, usuário, pesquisador, possa dar uma olhadinha. Então nós temos aqui o Clube do Hardware, é o maior time brasileiro no Folding Home. Entenderam isso aí? O que é? Folding Home. Interessante isso aí. Este mês está fazendo exatamente 3 anos que criamos o nosso time no Folding Home. Time, né? Não é time. Time. Encorajado pelo Evandro, moderador do nosso fórum, que não se conformava que o time de um site muito menor que o nosso era o time brasileiro mais bem colocado no ranking. Nós tínhamos como grande desvantagem, estamos começando atrasados em relação aos times de outros sites e o recrutamento de usuários interessados em participar do projeto é um processo lento e de longo prazo. Então assim, não vou continuar lendo, né? Mas se você tiver uma curiosidadezinha um pouco maior do que a minha, certamente vai querer entrar nesse site aqui e vai fuçar outros muito mais, certo? Então aqui também nós temos aqui na nossa wiki, né, um artigo sobre webconferência. É bem interessante isso aqui, como funciona uma webconferência, né? Às vezes nós estamos, digamos, uma empresa está num estado e quer marcar uma reunião com a sua gerência que está em outro estado. Então, para não ter muitos custos em viagem, hospedagem, perca de tempo e tudo, podemos utilizar uma webconferência, né? Você conecta o computador aqui, ele conecta lá, aí linkam, né? E aí começam a conversar virtualmente online. Então nós temos aqui um guiazinho muito prático, né? Como funciona uma webconferência. Então o que é uma webconferência, né? Como eu até adiantei assim, é uma modalidade de teleconferências que é realizada via internet. Como não necessita de equipamentos especiais, como o caso de teleconferências,
precisa de antena parabólica e videoconferências. Então aqui, como eu falei também da outra, se você estiver com um pouquinho mais de curiosidade, faça-nos o favor de entrar na nossa wiki, né, e ver esse artigozinho sobre webconferência. Aqui nós colocamos aqui a nossa fonte, né, de onde nós retiramos essa webconferência, esse artigozinho sobre webconferência. Então, praticamente essa é a nossa wiki, né? Esperamos com o passar do tempo enriquecê-la mais, também com a colaboração de vocês, usuários virtuais, para que nós possamos enriquecê-la e torná-la uma wiki mais bem visitada. Então é isso aí. Qualquer dúvida, mande-me e-mail para marcelindão@hotmail.com e aí a gente tira essas dúvidas. Ok?